Deus Pai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimos que visitam o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, que vem aqui rezar, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, você que através da Valinet também consegue nos acompanhar, você que está conosco pelo canal do YouTube Uma Impiedade. Permitam-me, de uma maneira bem simples, olhando para a profecia de Daniel, capítulo 3, versículo 25, e depois o 34 a 43. Deixar com que nosso coração possa recordar a compaixão de nosso Deus. Deixar com que nosso coração se recorde. Traga novamente à tona o que é a compaixão de nosso Deus. Para, inclusive, podermos entender o que Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35 nos ensina. Antes de tudo, permitam-me dizer, seria fundamental que todos nós tivéssemos como exercício penitencial lermos os capítulos 17, 18 e 19 de Mateus. São verdadeiras lições de como a gente precisa viver. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. A imagem da profecia de Daniel
onde Azarias, do meio do fogo, recorda uma coisa que particularmente, logo quando rezava essa liturgia, a Sagrada Escritura mexeu comigo, foi: ele primeiro lembra ao Senhor: olha, nós somos descendentes de Abraão, que foi seu amigo. Nós somos descendentes de Isaque, que foi seu servo. Nós somos descendentes de Israel, que foi o teu santo. E nós, hoje, nesse momento, não temos muito a te oferecer. Na verdade, no contexto no qual nós estamos, e Azarias estava em qual contexto? No meio das chamas. Nós não temos nada para te oferecer. O nosso contexto atual, Senhor nosso Deus, é que nós não podemos te oferecer o sacrifício porque não temos o templo. Nós não temos os sacerdotes, nós não temos mais a palavra. Nós só conseguimos lembrar de uma coisa: aquilo que foi passado pelos nossos pais. Que o Senhor esteve conosco nos momentos mais alegres e nos momentos mais tristes. O Senhor esteve conosco. Até quando nós viramos as costas para o Senhor permaneceu conosco. O Senhor esteve conosco. E ele chega a dizer isso: Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Isso é o versículo 37 do capítulo 3. Somos hoje o mais humilde de toda a terra, por causa dos nossos pecados. E ele olha para o passado e ele recorda: realmente nós só chegamos aqui porque as nossas opções foram as mais errôneas, as mais ignorantes possíveis, ignorantes mesmo, porque ignoraram tudo aquilo que estava dito nas profecias pelos profetas. Neste tempo nós estamos sem chefes, sem profetas, sem guia. Não temos a quem recorrer, nem entre nós. Não há sacrifícios. Não temos onde oferecer nada. O nosso incenso não pode ser nem mesmo queimado. Não há nada. Não podemos te cultuar do modo com que o Senhor merece, por causa das nossas opções. Entretanto, nós olhamos para o nosso passado e olhamos para o nosso presente, e com o coração humilde. E humildade não é nada mais do que viver na verdade. A humildade, o humilhar-se, mais do que simplesmente fazer aqueles sacrifícios e dizer que não se vale nada. Inclusive, eu nem gosto muito de alguns cantos que falam que a gente não é nada. Detesto esse tipo de canto. Acho que eles não dizem nada da dignidade que nós temos como filhos de Deus. Porque se nós não valêssemos nada, o sacrifício da cruz não valeria tanto. Humilhar-se significa voltar à condição de humus. E o humus é a parte que consegue realmente fazer com que a terra volte a ter nutrientes. O humus é a terra mais fértil possível. Humilhar-se, então, é parar e voltar àquilo que é essencial que cada um de nós tem e que pode ser realmente fonte de germinar uma nova história, um novo começo. Então, com humildade, Senhor, olhando para nós, reconhecendo que, ainda que nós não possamos cumprir todos os preceitos, todas as regras, agora a única coisa que a gente tem para realmente te oferecer é o nosso coração desejoso em voltar para o Senhor. E reconhecer que nas chamas e nos momentos tão difíceis que nós estamos,
Agora, a quem nós podemos recorrer, senão ao próprio Senhor? E é interessante quando nós olhamos para essa realidade de confrontar com uma coisa fundamental. A hora que a vida aperta, a hora que as coisas são bem exigentes, o nosso olhar, ou lá no fundo do nosso coração, surge uma expressão bem simples, curta, mas que diz tanto, que é: meu Deus. E ela vem com toda a carga de sentimento, com toda a carga de desejo de dizer: meu Deus, agora o Senhor é o único amparo que tenho. Por isso que a profecia de Daniel é tão bonita, porque Azarias vai dizer simplesmente assim: agora, meu Deus, eu olho para o Senhor e te peço, nos acolhe. Nesse instante, nos acolhe. E daí recordar que aquilo que foi cantado no Salmo, Ele sim nos acolhe. Ele sim caminha conosco. Ele sim não nos mede da mesma forma com que nós medimos a tantos. Versículo 41, ele vai dizer: de agora em diante, ó Senhor, queremos de todo o coração seguir-te. Portanto, continua a falar conosco. Temer-te, temer aqui não é ter medo, é respeito. Colocá-lo no lugar que lhe cabe. Nós queremos te colocar no lugar que o Senhor merece na nossa história. Nós queremos conhecer-te. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua clemência, segundo a tua imensa misericórdia. E por favor, liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna teu nome glorificado, Senhor. E aonde esse nome seria glorificado? Senão na vida daqueles que não tinham incenso, não tinham os animais, não tinham o templo, mas tinham uma coisa fundamental: a própria história e a própria vida a oferecer. E aí está uma coisa: podemos oferecer um monte de coisas a Deus, mas se nós não nos oferecermos o nosso sacrifício, e o sacrifício aqui não é aquele de açoites, o sacrifício aqui é o nosso fazer sagrado, sempre ficará faltando alguma coisa. Porque eu posso dar oferta, eu posso dar dízimo, eu posso dar flores, eu posso dar comida, eu posso dar tudo o que quiser, mas se eu não dou aquilo que é fundamental, este ser, falta alguma coisa, sempre. E aí é interessante porque se contrasta justamente com aquilo que Pedro pergunta: quantas vezes devo perdoar? Eu diria, resumindo tudo, porque a pergunta de Pedro é: quantas vezes devo perdoar? Tudo tem um limite. E Jesus conta a parábola de um homem que tinha uma grande dívida, foi perdoado por essa grande dívida, mas não foi capaz de perdoar ao seu devedor. Aí eu colocaria o seguinte extremo, uma seguinte pergunta: quantas vezes você quer ser perdoado? Por Deus ou pelos outros? Quantas vezes você se acha digno de misericórdia?
Quantas vezes você se acha digno de uma mão que se estenda até você? Quantas vezes, arrependido de coração, você pede perdão com sinceridade e gostaria de ser, pelo menos, escutado? Essa imagem de Daniel se contrasta com essa agora, porque Azarias, ele coloca, é como se fosse o povo de Deus dizendo: agora que nós estamos no momento mais difícil da nossa história, nós só podemos contar com o Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem todo o direito de não olhar para nós, mas contamos com a sua clemência. E quantas vezes nós não pedimos essa mesma clemência, mas somos capazes de negar o nosso olhar para aqueles que se dirigem a nós. Hoje, no primeiro dia do tríduo que abrimos para a festa da Anunciação, em comunhão justamente com a Basílica da Anunciação em Jerusalém, recordemos também a imagem bem simples do anjo que anuncia a bem-aventurada Virgem Maria, aqui sob o título de Nossa Senhora da Piedade, que o Senhor novamente não só estenderia a mão, mas mostraria o seu rosto para o seu povo, porque quer que esse povo caminhe segundo a felicidade que lhe propõe. Novamente ele oferece um caminho e uma oportunidade. E a exemplo da Virgem Maria, podemos acolher essa nova oportunidade, mas saber que ao acolher essa oportunidade, é importante termos claro o mesmo desejo que queremos de clemência. Deixamos com que ele germine e cresça dentro de nós em oferecer clemência? O oferecer clemência é também oferecer alguma coisa a Deus. Porque todo culto que se diz cristão, desprendido do compromisso de olhar alguém como irmão, ele é contraditório. Todo culto cristão que ignora o nosso compromisso de olhar alguém como irmão, ele é contraditório. E, portanto, falta pelo menos a metade de tudo aquilo que significa seguir a Jesus Cristo. Pensemos um pouco. E que o mesmo desejo de clemência e de bondade que queremos para nós, através de nós se estenda àqueles que também o buscam.